Então quer dizer que a Inconfidência Mineira foi uma revolta separatista? E aí, meus ursinhos e minhas ursinhas, tudo beleza? Ursão professor em sala, então vamos estudar. Se liga nessas curiosidades de história com o Ursão professor. Vocês sabiam que a Inconfidência Mineira, também conhecida como Conjuração Mineira, ocorreu na então capitania de Minas Gerais em 1789? Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido como Marquês de Pombal, foi um diplomata e primeiro-ministro português entre 1750 e 1777. Em 1º de novembro de 1755, a cidade de Lisboa, lá em Portugal, sofreu um terremoto que destruiu muitos edifícios e casas. Muitas pessoas morreram e houve um desespero generalizado. Já que a cidade ficou completamente devastada, Marquês de Pombal foi o homem escolhido para reorganizar a cidade de Lisboa e reformular Portugal. Como o Marquês de Pombal viveu o período da Revolução Francesa, ele acabou sendo influenciado pelos ideais iluministas franceses. Por causa disso, ele pensava que a igreja era uma ameaça, e para inserir o iluminismo francês em Portugal, ele perseguiu os jesuítas. Sendo assim, ele foi responsável por várias reformas que ficaram conhecidas como reformas pombalinas. Pombal, então, iniciou um processo de estatização de várias dimensões da vida civil em Portugal e nas colônias. No Brasil, o governo do Marquês de Pombal trouxe as seguintes mudanças: criação da Companhia do Grão-Pará e do Maranhão, criação da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, extinção definitiva das capitanias hereditárias, elevação do Brasil a vice-reino de Portugal, nomeação do Rio de Janeiro como a nova capital da colônia em substituição a Salvador e a expulsão dos jesuítas. Ele também criou novos impostos e proibiu diversas atividades econômicas. Essas reformas impactaram diretamente na produção e no controle da atividade mineradora. O objetivo era favorecer a economia portuguesa e enfraquecer a brasileira. Por causa dessas reformas feitas pelo Marquês de Pombal, e a intervenção do Estado e a intervenção na economia, Portugal mergulhou em uma grave crise econômica. Como resultado, os brasileiros começaram a demonstrar uma série de revoltas contra as medidas portuguesas. Algumas revoltas já tinham acontecido em Minas Gerais, mas ainda não tinham o caráter separatista que a Inconfidência Mineira teve. A relação, que já era ruim, piorou quando os portugueses resolveram tornar mais rígida a cobrança de impostos para Minas Gerais. Isso aconteceu na década de 1750, durante a administração do Marquês de Pombal. Além disso, Marquês de Pombal cometeu vários crimes no período de sua administração, como peculato, abuso de poder, entre outros. Devido a isso, ele foi afastado do seu cargo e cumpriu a pena em sua casa, onde morreu 5 anos depois. No entanto, as reformas feitas pelo Marquês de Pombal impactaram diretamente na produção e no controle da atividade mineradora no Brasil. A relação entre a elite econômica de Minas Gerais e Portugal continuou piorando pelas décadas seguintes. E o momento de maior tensão foi a década de 1780, quando a coroa portuguesa criou a derrama. Nesse período havia a cobrança de um imposto chamado de quinto, que recebeu esse nome porque correspondia a 20%, ou seja, 1/5 do metal que era extraído e registrado pelas casas de fundição. A partir do final do século XVIII, a exploração em excesso fez com que os metais das jazidas se esgotassem. Com isso, os proprietários não tinham como pagar o imposto referente à extração dos metais e ficavam devendo e acumulando dívidas com a coroa portuguesa. Sendo assim, o então governador de Minas Gerais, Visconde de Barbacena, obedecendo a uma ordem que vinha de Portugal, começou a cobrar a derrama. Esse tipo de cobrança era acionado como forma de alcançar a cota anual de ouro estipulada por Portugal. A derrama correspondia à cobrança forçada dos quintos atrasados, ou seja, era uma cobrança de todos os impostos atrasados, de uma só vez. Caso não houvesse condições de pagar a dívida, todos os bens dos devedores, como propriedades, móveis, joias ou qualquer outra coisa de valor, seriam confiscados pela coroa e vendidos para pagar o débito. E a criação desse imposto culminou com a Inconfidência Mineira, que tinha um caráter separatista, com o objetivo de se tornar independente de Portugal
e proclamar a capitania de Minas Gerais como uma república independente. No entanto, o movimento separatista foi descoberto e seus líderes foram presos e condenados. Entre esses líderes, destaca-se Joaquim José da Silva Xavier, que teve um papel importante na propagação das ideias junto à população. No entanto, ele foi sentenciado por traição e recebeu como pena a morte por enforcamento. Sua execução aconteceu no dia 21 de abril de 1792. Posteriormente, essa data se tornou feriado nacional em sua homenagem. E aí, você ligou nessas curiosidades?